Antes de tudo, eu começo esse vídeo agradecendo o apoio e a confiança dos membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para esse trabalho seguir independente e sem rabo preso com ninguém. Então, muito obrigado pelo que vocês têm feito por mim. E também quero fazer um convite para ti que quer aparecer por aqui e ter uma série de benefícios apoiando o canal. Clica aqui no botãozinho Seja Membro e vem conhecer os benefícios por um valor pequenininho por mês. Tu ajuda cada vez mais para o crescimento desse canal. Agora sim, vamos às informações desse vídeo. Bom, ontem, após a boa vitória do Inter contra o Juventude, ao meu ver, o melhor jogo do Inter no ano, eu vim aqui e conversei contigo sobre as coisas boas da partida, que foram muitas, repito, a melhor partida do Inter em 2024, ao meu ver, mas também uma coisa negativa, que novamente foi Ener Valencia. O Valencia que ontem entrou com a partida já decidida, ou seja, sem aquele peso de ter que decidir o jogo, de ter que mudar o placar da partida, e mesmo assim não foi bem. Criou duas oportunidades, uma delas, tudo bem, foi tirada em cima da linha pelo Alan Ruschel, mas perdeu bolas bobas, inclusive a bola que resultou no gol do Juventude, o gol de honra da equipe de Caxias do Sul. E perdeu outras bolas em clara, parecia displicência ou desatenção em campo. E não é de hoje que o técnico Roger Machado deixa claro que está tentando recuperar o Ener Valencia. E, inclusive, eu já informei por aqui no canal que o Inter internamente tem trabalhado muito nisso, para tentar entender o que está acontecendo, o porquê dessa queda brusca de rendimento, e não somente de rendimento técnico dentro do campo, mas também de atenção. Repito, o Valencia, e é um jogador que eu gosto muito, muitas vezes tem mostrado certa displicência dentro de campo. Parece que pouca vontade dentro de campo, o que não fecha com a imagem que ele já criou na torcida do Internacional, de um jogador sempre muito interessado e que mesmo quando não fazia gols, era muito participativo. Então o Inter internamente segue trabalhando nisso e segue tentando entender e ajudar o Ener Valencia no que for. Mas ontem, após a partida, o técnico Roger Machado novamente falou sobre a situação do atacante equatoriano e disse o seguinte, que depois que o jogo já estava com o placar construído, ele começou a pensar em algumas opções, começou a fazer algumas substituições e colocou o Ener Valencia, buscando recuperá-lo. Ou seja, novamente o técnico do Inter deixa claro que está blindando o Valencia e vai trabalhar e segue trabalhando para recuperar o bom futebol do jogador, que é um jogador importante para o Internacional. E ontem ele usou exatamente essa palavra, recuperá-lo. Ou seja, ele deixou o Valencia novamente no banco, já que não está bem, parece que está sentindo alguma pressão, o psicológico, enfim, o que seja, mas que depois que o jogo já estava 3-0, ele colocou o Valencia sem aquele peso, para buscar confiança, para se recuperar. E segundo o Roger, o Valencia foi bem no jogo, porque criou oportunidades apesar de não ter conseguido marcar. Mas mais uma vez ficou claro que ele segue sendo blindado pelo treinador do Internacional. E eu acho bem importante isso. O Roger realmente se atentou que o Valencia não tá bem, e que quanto mais deixasse o Valencia como titular dentro de campo, com aquela responsabilidade de ter que resolver as partidas, pior seria para o próprio jogador. Então ontem, ao meu ver, foi muito bem, a visão do Roger Machado foi muito boa. Bom, o jogo já está decidido, ele não tem mais que mudar o placar, ele não tem que ser o responsável por dar vitória para o Internacional, a vitória já está construída, vai, entra sem aquela pressa, sem aquela pressão, sem nada em cima dos teus ombros, só joga futebol. Só que novamente o Valencia não foi bem como a gente esperava, né? Então, enfim, o técnico Roger Machado segue nessa tentativa, assim como o Inter internamente segue nessa tentativa de recuperar o Ener Valencia. E agora, apesar da má fase, ele vai para a seleção do Equador. E eu acho que é importante o Inter observar de perto como é que serão as atuações do Ener Valencia também na seleção equatoriana. Lembrando, na Copa América ele perdeu um pênalti decisivo, que custou a classificação do Equador contra a Argentina. Ou seja, lá ele também não foi bem e não vem bem. Mas eu acho que cabe ao Inter observar também, apesar de não estar integrado ao clube, estar na seleção,
tentar observar de perto ou o mais perto possível as atuações do Ener Valencia na seleção do Equador. É necessário recuperar o futebol do atacante equatoriano, que já demonstrou bom futebol, que já fez gols importantes com a camisa do Internacional. Então acho muito importante o Inter seguir buscando recuperar o jogador. E falando em atacante, tem jogador querendo sair de graça do Internacional. É isso mesmo. Enquanto o Vitão poderia ter saído de graça agora na janela da metade do ano, era só não ter renovado o contrato com o Internacional, mas optou por renovar justamente para deixar dinheiro para o Inter, porque, repito, o Vitão, embora muita gente não goste dele, é normal, o torcedor tem a opinião própria, ele está sendo muito leal ao Internacional, porque ele tinha a opção de ter uma saída facilitada, podendo sair, entre aspas, de graça do Internacional, mas optou por renovar justamente para deixar dinheiro para o Inter em uma negociação. Então, enquanto o Vitão toma essa atitude, tem jogador querendo deixar o Inter de graça. É o caso do atacante Luca Drummond. Ele que acabou sendo diretamente ou indiretamente responsável por algumas polêmicas nos últimos tempos, tem proposta do futebol árabe para deixar o Inter nesse momento, mas está optando por sair no final do ano para justamente sair de graça do Inter. Isso porque o Luca Drummond tem este contrato com o Inter somente até o final desse ano. O Inter não deve renovar o contrato do jogador. Não se firmou no time principal, voltou para as categorias de base e também não está se firmando nas categorias de base. E eu não sou aqui de queimar jogador, mas é óbvio. É um jogador que não tem futebol para jogar no Internacional, não teve futebol para jogar no São Paulo, enfim. Talvez ele mudar de país, ir para outra cultura como o futebol árabe, sei lá, talvez dê certo, mas aqui não se firmou. E ele tem a opção de sair nesse momento, já que tem contrato com o Internacional, e deixar um dinheiro do futebol árabe também para o Inter. Só que não. Segundo a informação apurada pelo Theo Silveira e pelo pessoal do Revista Colorada, junto ao staff do Luca Drummond, ele, embora tenha proposta agora, quer sair no final do ano, para justamente não deixar nenhum centavo para o Internacional e embolsar em luvas e tudo mais o que iria para o Inter. Então, enquanto nós temos o caso do Vitão, por exemplo, preocupado em deixar dinheiro para o Inter, pensando menos em si mesmo e mais em quem deu vitrine para ele nestes últimos anos, o Luca Drummond pensa o contrário. Que saia. Jogador fraquíssimo, péssimo, não se firmou no profissional, não tá se firmando na base, não se firmou na base do São Paulo, é ruim de bola. Então assim, se quer sair no final do ano, sai. Aliás, já que quer sair sem deixar dinheiro, tá decidido a sair sem deixar dinheiro pro Internacional, como o staff informou pro Theo Silveira, o repórter setorista do Internacional, libera agora. Não tem por que ficar pagando salário, não vai se firmar. É ruim de bola. Tá decidido em sair de graça no final do ano? Tudo bem, sai de graça agora, então tchau. Enfim, opções e opções, mas essa é a informação. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu novamente reafirmo o convite. Gostou do conteúdo, não é inscrito no canal? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E considera se tornar membro do canal, assim tu ajuda demais, por um valor mínimo no teu bolso e ainda tem uma série de benefícios. E eu também quero a tua opinião por aqui. O que tu acha dessa situação do Luca Drummond e dessa postura do Roger com o Ener Valencia? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!